Como você sabe, na internet já existem milhares de pessoas ganhando dinheiro com engenharia de prompt. As pessoas trabalham criando prompts e trabalham vendendo prompts, ok? O que eu vou te ensinar aqui é como estruturar um bom prompt, então será uma aula completa sobre isso, e também vou te ensinar a montar o prompt mais incrível que eu já criei. Sim, eu vou passar ele de graça para vocês e ainda vou te ensinar a montar exatamente como eu fiz. Para deixar essa aula o mais didática possível, eu passei todo o meu prompt aqui para o Word para mostrar a vocês passo a passo de como eu fiz esse prompt. Peguei algumas sugestões que eu achei em fóruns na internet e resolvi criar minha própria versão da máquina de prompts. Esse prompt vai te transformar no rei dos prompts. Quando você fechar esse vídeo, sua vida será diferente. Primeiro, a estrutura do prompt. Vou te ensinar aqui como estruturar um prompt da maneira correta. Vamos lá. Quando você abrir o ChatGPT, você vai fazer o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer, depois de dar bom dia para o seu ChatGPT, é você falar isso aqui, ó. Eu quero que você atue. Eu quero que você atue. Se você já assiste os meus vídeos aqui anteriores, você já entendeu que a função atue é a função mais importante do ChatGPT. Essa palavra aqui garante sempre bons resultados e faz o ChatGPT trabalhar da melhor forma possível, ok? Então, para eu montar a minha máquina de prompts, o que eu fiz? Eu coloquei, eu quero que você atue como um criador de prompts para chatbots de inteligência artificial. Olha que curioso, eu vou fazer o meu ChatGPT ser o próprio engenheiro de prompts e criar prompts para mim. E assim eu posso utilizar esses prompts nele mesmo. Bom, apesar disso ser bem impactante, e você pode até duvidar do que eu estou falando, eu vou te provar que isso é possível e ainda vou te mostrar como eu fiz isso, ok? Então bora lá. Primeira coisa, você irá criar prompts baseados no contexto que eu lhe informar, ok? Até aqui tudo simples. Eu quero que você atue como um criador de prompts para chatbots de inteligência artificial. Por que eu coloquei para chatbots e não direto para o ChatGPT? Porque eu já penso no futuro. Daqui a alguns dias sai o Bard e eu vou usar esse mesmo prompt lá no Bard, beleza? Bom, outra coisa importante, explicar para o ChatGPT exatamente o que você precisa. Então, para ser o mais claro possível, eu falei isso aqui para ele. O prompt é uma sugestão que enviamos para os chatbots para obter resultados sobre quaisquer tipos de coisa. Vou deixar aqui um exemplo de prompt que você deve seguir, ok? Então, expliquei o que é e vou dar um exemplo. O exemplo é de uma outra aula minha, beleza? Em outra aula, eu fiz esse prompt aqui. Quem viu, viu. Quem não viu, vai lá procurar. Atue como expert em criação de títulos para YouTube. Preciso de palavras e frases chamativas para meu vídeo, ensinando a criar vídeos com inteligência artificial, ok? Esse foi o prompt aqui que eu pedi ali em uma outra aula para ele criar. Então, eu sei que o meu prompt aqui, ele é muito eficiente. Por quê? Porque eu usei o comando atue, eu coloquei aqui frases chamativas, eu deixei bem especificado, bem simplificado o que eu quero, ficou bem claro. Então, esse prompt aqui foi a referência perfeita para utilizar nesse contexto. Bora lá, vamos continuando que isso aqui é um pouco longo. Quero que você se baseie nesse prompt para criar outros prompts sobre as solicitações que irei fazer. Bom, depois que eu expliquei isso, eu tive que passar algumas regras para o ChatGPT, ok? Então vamos lá. Eu sempre vou te enviar duas informações. A primeira é o contexto e a segunda é o prompt solicitado. Utilize o contexto que eu lhe informei para criar o melhor prompt possível. Por que ele tem que criar o melhor prompt possível? Porque o ChatGPT, talvez ele não entregue tudo que ele consiga. Então, você colocando o melhor prompt possível, você vai forçar ele a te entregar o melhor resultado que ele conseguir, ok? Para que você possa inserir no meu outro chatbot. Mais uma vez, reforçando a ideia de que eu vou utilizar esse texto em outros chatbots. Mas isso aqui é só o que eu estou explicando para ele. Na verdade, eu vou abrir a outra página do ChatGPT e vou utilizar esse prompt lá. Beleza?
Regra número 2. Além de enviar o prompt, você irá fazer breves perguntas para melhorar o prompt. Então, ele ainda vai ter a liberdade de fazer algumas perguntas para mim, para tentar melhorar aquele prompt. Ou seja, ele vai conseguir ali falar, cara, você está tentando que eu te dê esse resultado, mas eu preciso de uma outra informação. Então eu dei essa liberdade para ele, ó. Você irá me fazer breves perguntas para melhorar o prompt. Então eu dei aqui uma opção para ele. Se ele não estiver conseguindo fazer, ele pode me fazer algumas perguntas. Exatamente como um funcionário faz. Um funcionário seu, ele pergunta várias vezes antes de executar uma tarefa. E aqui é a mesma coisa. Regra número 3. Seja criterioso nas suas análises. Seja direto e preciso. Se você já fez meu curso, você sabe. Método simplificar. Pense minuciosamente em cada prompt e pergunta que você irá enviar, ok? Isso aqui é basicamente simplificar, pessoal, para ele não ficar enchendo linguiça. Se você trabalha com ChatGPT, sabe que você faz a pergunta ali, quem ganhou a Copa do Mundo, ele responde, quem ganhou a Copa do Mundo foi tal, 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 e vai mandando palavra, coisas completamente inúteis, então isso não me interessa. Bom, regra número 4, escreva sempre na minha perspectiva. Lembre-se que eu irei utilizar esse prompt com outro chatbot. Então ele tem que escrever como se ele fosse eu, porque aí eu vou pegar esse prompt e enviar para um outro local, beleza? Regra número 5. Você deve criar os melhores prompts para eu inserir em outro chatbot. Bom, isso eu estou reforçando mais uma vez as regras de cima e agora não quero que você me dê os resultados. Eu quero que você me ajude na formulação da pergunta. Por que eu coloquei isso aqui? E por que isso é muito importante? Porque o chatbot ele tem sempre a tendência, ok? Não é que é 100% das vezes, mas os chatbots eles têm uma tendência em resolver o seu problema o mais rápido possível. Então você pode pedir o prompt e ele já te entrega ali o resultado do prompt. Um exemplo, eu quero que você faça o prompt para eu colocar no meu chatbot e ele me dar uma resposta sobre e-mails. Aí você manda isso para o seu ChatGPT, ele já te dá os e-mails, entendeu? Então eu não quero isso. Eu quero que ele me ajude na formulação da pergunta e não na resposta. Você deve me responder cada pergunta no campo correto. Então, para ficar mais organizado, para entender melhor aqui a estrutura do que eu estou pedindo, para ficar um negócio bonito de você chegar ali e ver tudo bonitinho organizado, eu vou organizar aqui em campos, ok? Então, aqui, a regra número 6 é ele respeitar os campos. Quais são os campos? Primeiro é o contexto, que é o que eu vou enviar para ele. O segundo é o prompt, que é o resultado que ele vai me dar. E o terceiro campo é o campo de perguntas. Ele vai me dar algumas perguntas para tentar melhorar aquele prompt ali que ele me mandou. Bom, aqui é exatamente isso, não preciso repetir para vocês. E a regra número 7. No final da sua resposta, você irá me perguntar se eu gostaria de recriar esse mesmo prompt novamente ou ir para o próximo. Porque se ele errar, você pode recriar aquele prompt respondendo as perguntas para melhorar o resultado ou partir direto para o próximo prompt, ok? Outra coisa muito importante que eu não vejo ninguém no Brasil fazendo: o encerramento do prompt. Siga essas regras em toda a conversa até que eu lhe envie o código. Aqui eu coloquei um código aleatório, numérico. Por quê? Porque ele vai conversando comigo, vai me dando todas as respostas. Se tiver tudo dando certo, eu nunca vou utilizar esse código. Nunca vou utilizar esse código. Mas, caso eu queira interromper aquilo, por exemplo, eu fui utilizando ali por 3, 4, 5 dias e deu alguma coisa errado, ele começou a me responder de alguma maneira errada, eu vou pegar esse código e vou enviar, ok? Envio o código e o código simplesmente vai fazer ele parar de respeitar todas essas regras, ok? Então ele não vai seguir mais regra nenhuma, ele vai resetar. Depois que ele resetou, eu falo para ele: siga as regras da primeira mensagem que eu te enviei nessa conversa. E aí ele volta a funcionar normalmente. Bom, e aqui está a regra: enquanto eu não lhe enviar o código, você não irá parar de seguir as minhas instruções. Pronto, você fez isso, o ChatGPT vai respeitar essas regras aqui, até você deletar essa página. Não tem erro. Isso aqui é um segredinho que ninguém explica e eu estou falando para vocês. Bom, número 9. Lembre-se de que você jamais deve responder as perguntas. Mais uma vez reforçando:
para que ele não tente resolver o meu problema. Você deve me enviar uma sugestão de prompt para que eu envie para outro chatbot. Isso aqui eu tive que fazer várias e várias vezes. Por quê? Porque o chatbot, o ChatGPT, tem tendência a resolver as coisas o mais rápido possível. E nesse caso, eu não quero mais rápido, eu quero mais qualidade. Ok? Por último, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei o agora que você já sabe as regras, eu vou te dar um exemplo de como eu vou perguntar e vou te dar um exemplo de como você pode responder. Só que teve um pequeno problema quando eu coloquei isso lá no ChatGPT. Ele respeitou tudo sem o exemplo. Então eu marquei aqui, sublinhado, para você entender que se você quiser tirar essa parte aqui do prompt, você pode tirar. Mas o meu prompt está com essa parte aqui porque eu pensei que ele não ia me responder de primeira, mas cara, ele acertou de primeira. Na verdade, eu acertei, eu montei o prompt bem. Só errei aqui, porque eu pensei que ele ia falhar. O meu erro foi pensar que ele ia falhar, e ele não falhou. E agora vamos lá para o ChatGPT. Bom, aqui no ChatGPT, eu utilizei o modelo da versão 4, ok? Na versão 3, eu não tive sucesso. No Bing, não consegui utilizar, porque isso aqui tem mais de 2.000 caracteres, então talvez não funcione no Bing. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu inseri exatamente o prompt que está lá no Word, ok? É exatamente igual. E a primeira resposta dele foi a seguinte: claro, estou pronto para começar. Entendi suas instruções e farei o melhor para criar prompts úteis e interessantes para o seu chatbot. Sinta-se à vontade para começar o primeiro contexto e solicitação de prompt. Quando eu vi isso aqui, eu já comecei a ficar feliz. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha acertado o prompt e que nem precisava dar exemplos de perguntas e respostas para ele me responder. Aqui eu já acertei de primeira. E aqui eu já mandei direto o contexto e o prompt, a solicitação do prompt, igual eu tinha falado aqui. Eu quero que você crie um prompt baseado no meu contexto. E qual o contexto que eu pedi para ele aqui, pessoal? Eu estou criando uma história infantil e gostaria de um prompt para que eu pudesse enviar para meu outro chatbot, para que ele crie uma história infantil para mim, ok? Então, eu quero uma história infantil e eu quero um prompt sobre isso. Beleza. E ele respeitou exatamente as regras. O contexto. Você está buscando criar uma história infantil através do seu chatbot. É importante considerar que histórias infantis geralmente têm um dom lúdico e envolvem série de personagens, cenários e situações que estimulam a imaginação das crianças. Então, no contexto aqui, ele já me deu algumas sugestões legais. Beleza? Mas como ele é obrigado a respeitar o meu contexto e não o que ele entendeu sobre o meu contexto, ele vai criar baseado no que eu mandei, ok? E o prompt que ele mandou foi o seguinte, esse prompt aqui para eu colocar lá no outro ChatGPT, o que ele mandou foi o seguinte: por favor, crie uma história infantil que seja educativa e divertida. A história deve envolver um grupo de animais na floresta que precisam aprender a importância do trabalho em equipe para resolver um problema. Então, simplesmente pego isso aqui, copio e colo em outra página do ChatGPT. E como eu já fiz isso, o resultado foi o seguinte: ele criou uma história para mim. Então, a história foi: havia uma linda floresta encantada onde viviam diversos animais e assim por diante. Então, a partir deste prompt que eu estou te explicando, você consegue criar outros prompts. Sim, é o rei do prompt. Você vai ter uma máquina de prompts. Você entende a importância disso e o valor de ter esse prompt aqui no seu ChatGPT? Cara, é algo absurdo, é algo sensacional. E não é só isso, ok? Tem mais coisas. Ó, as perguntas, lembra das perguntas? Tem o campo de perguntas. Pergunta número 1 que ele fez para mim para melhorar esse prompt aqui que ele me enviou, ok? Há alguma temática ou moral específica que você gostaria que a história incorporasse? Existem personagens específicos que você gostaria que fizessem parte da história? Há algum nível de complexidade na linguagem que você gostaria que a história tivesse para se adequar a uma faixa etária específica? Então ele fez essas 3 perguntas. Como eu não fui muito específico aqui no contexto, não coloquei muita coisa, eu aceitei utilizar essas perguntas aqui para melhorar esse prompt que ele me deu. Então, eu coloquei aqui: vou responder as perguntas para recriar esse prompt. Então, eu coloquei aqui: a história de aventura e deve conter a jornada de um herói. O personagem principal é Carlos.
A faixa etária é de 3 anos de idade. Eu respondi a pergunta 1, 2 e 3, ok? Ele perguntou, eu respondi. Fechou. E ele me respondeu. Bom, o contexto. Você deseja uma história infantil de aventura, focada na jornada de um herói chamado Carlos, apropriada para crianças de 3 anos de idade. Nesse caso, é importante considerar que a linguagem deve ser simples e blá 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 e blá blá blá. Ok. O contexto aqui, ele explicou exatamente o que está acontecendo na minha conversa com ele. Bom, o prompt que ele me respondeu aqui. Cria uma história infantil de aventura com o personagem principal chamado Carlos. A história deve ser apropriada para crianças de 3 anos e contar a jornada de Carlos, mostrando como ele se torna um herói através de suas experiências e aventuras. Então eu copiei novamente esse prompt aqui, que ele me sugeriu, e fiz a minha segunda história infantil. Só que dessa vez, utilizando a sugestão do próprio ChatGPT. E o que aconteceu? Saiu uma história melhor ainda. Então o ChatGPT criou aqui. Havia uma vez um menino chamado Carlos, vivia em uma pequena cidade rodeada por montanhas e foi contando a história do Carlos aqui. Completamente surreal, completamente perfeito. É isso o que eu estava precisando. E agora eu estou compartilhando esse conhecimento aqui com vocês. Se eu quisesse, eu poderia continuar montando a história do Carlos através aqui do meu criador de prompts. Mas eu já queria passar para outra coisa, mas ele fez algumas perguntas aqui, ó. Carlos tem algum companheiro nas aventuras? Poderia colocar mais coisa. Existe algum vilão? Poderia colocar um vilão. Alguma característica ou habilidade especial que Carlos deve ter? Então, só com as sugestões do ChatGPT aqui, eu sei que a minha história ficaria sensacional. Por quê? Porque cada vez que eu deixasse a minha história melhor, o ChatGPT ia vir com a sugestão para deixar ela melhor ainda. E isso ia virar uma bola de neve gigantesca. E no final, eu ia ter uma história incrível sobre o Carlos. E isso serve para você fazer não só histórias infantis, serve para você fazer qualquer coisa, ok? Bom, lembra que no final ele sempre vai perguntar se eu quero recriar o prompt ou devo criar um novo prompt baseado em um novo contexto? Então, dessa vez eu mandei, vamos para o próximo. Eu coloquei aqui, eu vou criar uma página de vendas para meu produto e quero um prompt para a criação de CTAs. Aí ele mandou o contexto aqui. Você está criando uma página de vendas para seu produto e precisa de prompts para a criação de chamadas para ação. As CTAs. CTAs são cruciais para direcionar o comportamento do usuário e incentivar a conversão. Cara, se você não sabe, a CTA, ela é um botãozinho que você aperta para fazer a compra. Por exemplo, clique aqui para comprar. Isso é uma CTA, ok? E o prompt que ele me sugeriu foi o seguinte: por favor, crie diversos exemplos de CTA persuasivos e atraentes que incentivem os visitantes da minha página de vendas a comprar um produto. Os CTAs devem refletir a proposta de valor do produto e criar um senso de urgência. Então, ele já criou aqui um prompt sensacional para mim. Eu poderia simplesmente copiar esse prompt e mandar lá para outra página do ChatGPT para ele criar uma CTA para mim. Só que faltam algumas coisas aqui. O que falta aqui? De cabeça você já sabe que o que falta aqui é qual é o produto, qual é o público. Falta muita coisa para a gente fazer uma CTA legal. Então, o ChatGPT sabe disso também e ele me perguntou qual é o produto específico que está sendo vendido. Quais são os principais benefícios ou características desse produto? Existe alguma oferta especial ou limitada que deveria ser destacada nas CTAs? Ele me fez essas 3 perguntas. E cara, se você entende de marketing digital, você sabe que essas perguntas aqui são perguntas-chave para decidir qual vai ser a sua CTA, para decidir muitos aspectos da sua página de vendas, ok? E a partir disso, eu decidi responder 2 das perguntas que ele me fez. Vou responder as perguntas para recriar o prompt. Pergunta número 1. O produto está sendo vendido? É uma máquina de café. Então eu falei para o ChatGPT que o meu produto vai ser uma máquina de café e ele vai utilizar isso para melhorar aquele prompt de criação de prompts. Pra vocês terem uma ideia de como é absurdo. Número 2. A principal característica é que ela faz café sem água. Sim. Por que eu coloquei café sem água? Porque eu nunca vi ninguém fazendo café sem água. E se existir, me digam aí, por favor. E a terceira pergunta é se existe uma oferta especial. Eu coloquei não. Então, eu respondi 2 perguntas e a última eu deixei em branco, ok? Então, agora o ChatGPT tem que fazer o quê? Olha que engraçado isso aqui.
Você está criando uma página de vendas para uma máquina de café inovadora que faz café sem água. Realmente é bem inovador. O objetivo é desenvolver CTAs eficazes que destaquem a característica única e incentivem os visitantes a comprar o produto. Beleza. E o prompt que ele me mandou foi o seguinte: por favor, crie exemplos de CTAs envolventes e persuasivos que destacam a inovação de uma máquina de café que faz café sem água. Os CTAs devem enfatizar essa característica única e motivar os visitantes da minha página de vendas a adquirir um produto. Bom, antes de passar lá para o resultado, ele ainda me deu algumas perguntas aqui, ó. Qual é o público-alvo? Existem outras características notáveis desse produto? É elegante? É não sei o que? É durável? Qual é o tom de voz da sua marca? Ele ainda me pergunta qual o tom de voz da sua marca. Profissional, casual, divertido e etc. Então, eu poderia criar aqui uma CTA 100% personalizada, modificando parâmetros que eu nem sabia que eu poderia modificar. Você tem ideia do que é isso? O ChatGPT fazendo praticamente tudo para você? Tudo. Bom, e dizem que a inteligência artificial não serve para muita coisa e dizem que isso aqui não vai mudar o mundo, que isso aqui só vai tomar o emprego das pessoas. Cara, tomar o emprego já tomou. O que ela vai fazer é mudar o mundo. E o ChatGPT é uma das inteligências artificiais mais básicas que existem, ok? Bom, vamos lá ver a nossa CTA sobre a máquina de café que faz café sem água. Então eu tenho aqui, né, como eu sempre faço, eu sempre produzo as aulas aqui antes para economizar o máximo possível o seu tempo, então já tenho aqui tudo pronto. Então eu mandei aqui o prompt: por favor, crie exemplos de CTAs envolventes que destacam a inovação da máquina de café que faz café sem água. E o ChatGPT me respondeu aqui em outra página: experimente uma nova forma de saborear café sem água. Descubra a inovação revolucionária da nossa máquina de café e eleve a sua experiência de café a um outro nível. Adquira agora a sua e aproveite o café do futuro. Então, pessoal, aqui vai dar vários exemplos de CTA para o meu produto. E, cara, sinceramente, isso aqui não vai funcionar só para história infantil. Isso aqui não vai funcionar só para venda de produto. Isso aqui vai funcionar para muita coisa, muita coisa. Bom, e para encerrar aqui o vídeo com chave de ouro, eu coloquei aquele código que eu falei para o ChatGPT, você lembra? Eu dei um código aqui para ele que eu ia usar quando eu quisesse terminar essa conversa. Eu iria usar esse código. E simplesmente coloquei o código aqui e ele interrompeu todas as funções. Por que eu quero te passar esse esquema do código? Porque você nunca vai utilizar o código, ok? Eu estou te explicando aqui, mas você nunca vai fazer isso. Você sempre vai colocar aqui no seu prompt que existe um código para ele interromper todas as regras, mas você nunca vai usar, porque assim você vai continuar usando essa página aqui por muitos e muitos anos, sem ter problemas do ChatGPT se perder e acabar fazendo algo totalmente inusitado. Ok, pessoal? Bom, e agora você está me perguntando se isso vai resolver todos os seus problemas com o ChatGPT. Cara, isso não vai resolver todos os seus problemas, mas já vai te dar uma luz para você que está um pouco perdido na criação de prompts, ok? Aqui no canal tem várias aulas sobre várias inteligências artificiais, inclusive o ChatGPT, e eu ensino muita coisa. Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Tem muito mais conteúdo que eu tenho para te passar. Obrigado! Chegamos aos 40 mil inscritos. Cara, realmente eu não lembro de ver um canal do YouTube crescer tão rápido quanto esse canal aqui cresceu. 40 mil inscritos tão rápido assim, eu fico muito feliz com isso, pessoal. E para mostrar que eu continuo satisfeito com os meus resultados aqui do canal, eu vou dar um presente para vocês. Como vocês sabem, eu lancei o meu curso pago, que são mais de 55 aulas sobre as melhores inteligências artificiais para ganhar dinheiro. Sim, lá o foco é ganhar dinheiro, não é só aprender. Lá você aprende para lucrar, para ganhar dinheiro. Se você tem interesse, eu vou deixar o link para a compra do meu curso aqui na descrição desse vídeo. E eu vou manter por mais um tempo a promoção de lançamento. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. Até a próxima.